Fala família, sabadão aqui em Brasília, Steve Lins aqui com vocês. Vou comentar com vocês sobre a inteligência artificial da China, né? Assunto do momento, chamado de DeepSeek, né? Deep é profundo no inglês e Seek é busca, né? Então é uma busca profunda, né? A China, ela conseguiu esse ápice aí na inteligência artificial e utilizando menos placas, né, da Nvidia. O que acontece, gente? A China, há um bom tempo que ela está se aproximando dos Estados Unidos e bem acelerado, né? Os níveis de desenvolvimento da China, de crescimento anual, tem sempre superado os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm 300 e poucos milhões de habitantes, né? Quase o dobro do Brasil. Só que a China tem quase 1,4 bilhões de habitantes. Então, digamos aí, dá mais de 3 Estados Unidos. É um caminho sem volta. A China, com certeza, ela está num caminho sem volta de ultrapassar os Estados Unidos, né? Digo para vocês, eu fiz o teste na DeepSeek e no ChatGPT. É diferente? Dá para perceber. O ChatGPT ainda é superior, né? Ele utiliza muito mais placas da Nvidia e ele é muito mais superior do que o DeepSeek. Só que, por exemplo, em que ele é superior? O DeepSeek ainda não tem aquela você conversar com ele igual você faz com o ChatGPT, e não tem também vídeo. O ChatGPT você pode abrir a câmera, ele vai visualizar você e você vai ter uma conversa de vídeo, como se estivesse conversando com um amigo seu, com um parente em outro lugar, em outro país, por exemplo. E o ChatGPT é muito bom para você praticar idioma, né? O DeepSeek também tem essa funcionalidade e digamos que está bem próximo, né? E o que eles conseguiram com um orçamento reduzido, né, com 6 milhões de dólares, foi muito superior, digamos, comparado com o dinheiro que os Estados Unidos já investiu em inteligência artificial. O que eu vejo assim, o que eu penso assim pro futuro em relação a isso daí? O Ocidente, cara, infelizmente ele entrou em umas pautas que tem só prejudicado ele, né? Umas pautas nada a ver, igual o Brasil entrou em pautas aqui de linguagem neutra. Cara, a gente está falando de um país que tem pessoas que são analfabetas, tem pessoas que não têm condições de saneamento básico, que praticamente tem uma casa ali e defeca e joga pela janela, poluindo a própria água que vai beber. Então essa é a situação do Brasil. O Brasil não é um país que tem que entrar em agenda de, por exemplo, linguagem neutra. Isso não condiz com nossa realidade, né? Então a China, ela não tem essa perda de tempo de linguagem neutra. Outra coisa, que embora os Estados Unidos tenham mantido uma taxa de natalidade, né, o que está acontecendo? A droga nos Estados Unidos é algo que atrapalha muito a produtividade americana, né? É porque é algo que geralmente é o seguinte: os Estados Unidos é um país muito bom em marketing. É o melhor país do mundo em marketing. Por exemplo, você não escuta falar bem da Noruega, da Suécia, da Dinamarca. Você não escuta não existe esse marketing lá, que lá é a terra da liberdade, que lá é uma terra que você pode abrir seu próprio negócio com mais facilidade.
Não existe esse marketing. Os Estados Unidos, ele construiu esse marketing, né? E levou para lá muitas mentes brilhantes que fizeram da América o que é hoje. Só que a droga, principalmente vinda de cartéis mexicanos, colombianos, invadiu os Estados Unidos. Os cartéis mexicanos, os cartéis colombianos existem por causa dos Estados Unidos. Eles não existem por causa da América Latina, por causa do Brasil. Porque o americano, ele usa muita droga. E todo tipo de droga. Então, assim, a China, além de ser 3 vezes maior que os Estados Unidos em população, ela não tem essas agendas, né? Que são agendas, digamos assim, a agenda woke. Ela não tem essa agenda, não tem essa tendência de ir para as drogas. E não tem essas tendências de agenda de gênero. Então, a produtividade chinesa, ela é muito superior à produtividade americana. Essa questão da inteligência artificial do DeepSeek não é um caso à parte, não é uma sorte, entendeu? É igual uma pessoa que ela tem disciplina de todo dia acordar um horário, de todo dia ir para academia em um determinado horário, e ela faz isso por anos. Com certeza, uma hora ela vai aparecer com shape. E aí, a pessoa que não estava acompanhando aquilo dali vai achar, nossa, isso foi surpresa. Não foi surpresa. É uma disciplina que já está acontecendo há muito tempo. Então, existe uma queda de braço mundial em relação à economia. Os Estados Unidos ainda é o primeiro país do mundo em questão de PIB, em questão de produtividade. Mas esse reinado americano, ele com certeza está sendo ameaçado pela influência chinesa. E digo mais para vocês, os chineses, eles já sabiam que o Trump ia ganhar. O serviço de inteligência chinês é extremamente eficiente. Então, os chineses, eles também são muito bons em lobby. O que é o lobby? O chinês manda alguém nos Estados Unidos, seus diplomatas, pessoas que trabalham na embaixada, para fazer aquele meio campo com os congressistas americanos. Tanto é que esse lobby foi tão bem feito, essa diplomacia foi tão bem feita, que o Trump, ele começou falando já que ia taxar, no primeiro dia já ia taxar os produtos chineses e tal. Isso não aconteceu. Aí o que veio, o que foi a outra fala dele? A gente vai taxar em fevereiro, vamos ver como é que vai ficar isso daí. Então vocês observam que ele já baixou a bola em relação aos chineses. E o que ele pode fazer agora? A deportação, que é o que, pelo menos o que agora dá para cumprir da agenda dele, é isso, é falar de deportação, é deportar, que é o que dá para ele fazer. Porque mexer com os chineses não parece boa coisa para os Estados Unidos, até porque até o Elon Musk tem muitos projetos investidos na China, né? Ele tem muitos investimentos na China. Então taxar a China não é uma boa ideia para a economia americana. Qual que é a ideia do Trump agora? É voltar com a indústria automobilística, a indústria no geral americana, né? E concomitante também com a questão da indústria de carros elétricos, né? Você vê aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, creio que o governo brasileiro fez mais uma parceria com aquela BYD em vez da Tesla, né? E com certeza a Tesla perde um mercado enorme, porque o brasileiro, ele é muito bom, é um mercado muito bom para experimentar carros, né?
e aqui os preços são muito mais altos, né? Então essa briga que está tendo também com o Elon Musk em relação ao Brasil, não é só aquela questão do Twitter, né? Do X, que foi banido temporariamente do Brasil. É uma guerra também em relação a colocar aqui no Brasil os carros elétricos, porque a China está colocando os carros elétricos aqui, e aqui é um mercado enorme. Então como que eu vejo? Se não houver agora realmente uma mudança de chave nos Estados Unidos, eles vão perder o time. E os chineses vão chegar. Porque a Europa já era. A Europa já era. Por que eu digo que a Europa já era? Você tem na Europa uma população idosa. Qual que é a população que está sendo renovada na Europa? A população muçulmana. A população muçulmana está subindo para a Europa. E chega lá, tem 10 filhos. Enquanto que o europeu, o cara que já estava lá, o italiano, o alemão, o inglês, eles não têm uma taxa de natalidade alta desse porte. Então a Europa já era. A Alemanha ainda é forte na Europa, a Alemanha e a Inglaterra, só que está perdendo, digamos assim, aquela essência do que era, porque está sendo invadido por muçulmano, invadido assim entre aspas, né? Porque chega lá, legaliza, e o muçulmano, ele tem essa característica de ter família numerosa, e a Europa vai se transformar em uma Europa islâmica, né? Então, basicamente, nós temos 3 potências hoje no mundo: os chineses, a América do Norte, né, os Estados Unidos, e a população islâmica, né? E você observa que também a população islâmica não tem essa agenda woke, não tem essa agenda de drogas, né? E não tem problemas como tem o Brasil, por exemplo, que tem com segurança pública, né? Porque nos países islâmicos, se você roubar, vão cortar sua mão. No mínimo, vão cortar sua mão. Então, família, em relação ao DeepSeek, não era surpresa que os chineses estão bem próximos dessa corrida, né? É como se tivesse ali, digamos assim, um carro de Fórmula 1 e os chineses estão só esperando a curva certa para ultrapassar os Estados Unidos. E o time agora. A virada de chave que os Estados Unidos têm agora com o Trump, com certeza ele vai tomar decisões que não são tão favoráveis para imigrante, para quem não é americano, mas os americanos estão comprando a ideia do Trump. Também porque já estão de saco cheio de ver sua economia ir pro ralo, né? Eu lembro que das 3 vezes que eu fui para os Estados Unidos em anos seguidos, eu vi só a economia americana diminuindo, Foi agora em 2023 e depois 2024, e vi só diminuindo a economia americana. E isso, com certeza, é um reflexo de um partido que tomou decisões extremamente socialistas, extremamente assistencialistas, que é o partido do Joe Biden, né? Então, família, minha opinião sobre o DeepSeek realmente é essa. Não há surpresa dessa subida chinesa ao poder. E, na verdade, os únicos que ainda podem bater de frente com eles são os muçulmanos. É o povo árabe, que está também crescendo muito. Então, na verdade, não existe só uma bipolaridade de poder. Existe aí uma tríade de poder. Eu não citei os russos, porque os russos estão do lado dos chineses, né? Você vê que os russos, eles fazem exercícios militares com os chineses, como se fosse um só povo. Igual aqui na América do Sul, a gente faz exercícios militares com a Argentina, né? A
gente tem aquelas questões de futebol com a Argentina, mas em relação à identidade local, a gente é próximo da Argentina igual os russos são da China. E digo mais, os russos são mais próximos da China do que a gente é da Argentina. Porque em relação à Argentina, volta e outra vocês observam que há uma polaridade. Quando a Argentina está com um partido mais socialista, aqui está mais capitalista, mais de direita. E vice-versa. O Putin e a China não. Eles há muito tempo que estão coadunando com a mesma ideia de governo. Então essa é a minha opinião, família, sobre o DeepSeek, fazendo uma breve análise para vocês, uma breve atualização do que está acontecendo no cenário geopolítico e econômico. E eu pergunto para vocês, o inglês vai deixar de ser uma língua mundial? Devo aprender chinês, então? Olha, eu diria que o motivo que ainda mantém os americanos ainda no poder é justamente a língua inglesa. A língua inglesa, ela é uma forma dos americanos dominarem geopoliticamente. Por quê? O inglês é a língua mais falada no mundo, não só por causa dos americanos, mas você tem os ingleses, você tem a Índia, que hoje é o país mais populoso do mundo, é a Índia, com mais de 1,4 bilhões de habitantes, e eles falam inglês. A Índia era uma colônia inglesa. E outra coisa, a Índia também, ela está crescendo em relação à tecnologia. Ponto favorável para a gente, a Índia faz parte do BRICS, do Brasil, China, Rússia e África do Sul. Ponto positivo é a bola da vez para o Brasil também. Só que nossa economia tá ruim das pernas. Como que aconteceria uma virada para o Brasil? Aconteceria uma virada para o Brasil se o IBAMA autorizasse que fosse explorado os poços de petróleo subterrâneo ali perto do rio Amazonas. Se isso acontecer, o Brasil vai ter uma virada de chave enorme e o Brasil se torna novamente a bola da vez. Aí, como o governo que está no poder hoje vai reagir em relação a isso, aí é outra história, né? Apesar que tem o quê? Só mais uns 2 anos do governo atual no poder. Mas, se for autorizado essa exploração de petróleo próximo ali ao rio Amazonas ali, dentro desse governo, pode esperar uma reeleição. E aí, meu amigo, aí o BRICS vai ganhar uma força dobrada, porque o mundo ainda precisa muito de petróleo, né? Para tudo, não só o petróleo em si, não só a gasolina em si, mas os derivados de petróleo. É isso aí, família, essa é a minha breve resumo para vocês da semana, das coisas que estão acontecendo envolvendo o Brasil e a geopolítica mundial. See you, God bless you.